Tá. Bom dia, gente. Desculpa o atraso, a gente teve que trocar aqui de plataforma. Encaminhamos o link no Instagram e para algumas pessoas que me perguntaram ali. Então, desculpem o atraso. É uma enorme satisfação podemos receber aqui hoje a Yasmin Franca, na ocasião do lançamento do seu livro de poemas, Salmoura. A Yasmin é bacharel em letras aqui pela universidade, fez mestrado aqui também na Faculdade de Letras e atualmente é doutoranda na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não faz muito tempo prestou o exame de qualificação, então está com uma tese bem encaminhada. Bom, estamos aqui então para conversar um pouquinho sobre o seu livro. É uma alegria receber aqui você, Yasmin. Bom, a gente talvez pudesse começar com você nos contando um pouco sobre o processo de construção do livro, como que você concebeu a reunião. Foi um livro inteiramente planejado, é uma coletânea, quer dizer, o livro é resultado de um conjunto mais ou menos de quantos poemas? Como que foi esse processo? É, Gente, bom dia. Obrigada por esse auditório cheio. Obrigada, né, pelo convite. É uma honra para mim voltar à casa que eu estudei. Me sinto em casa aqui. Fala um pouquinho mais alto. Para mim isso é super difícil, mas eu vou tentar. Se estiver ruim, vocês me falam. Eu agradeci aqui, né, a casa, que é uma casa onde eu me formei, grande parte assim da minha formação intelectual e como pessoa aconteceu aqui. E agradecia ao Roberto pelo convite, um convite muito especial para mim. Eu montei esse livro muito a posteriori de ter escrito alguns poemas, né? Em alguma medida, tentei criar uma unidade, assim, mudando alguns versos para repetir alguns e produzir artificialmente essa, essa sensação de um livro pensado a priori. Assim. Uhum. É muito comum assim, na minha escrita a imagem da água, como talvez a alegoria de uma instabilidade, de uma falta de chão existencial, uma falta de ancoragem, talvez, e um processo de recognição que se dá por muito pouco tempo, muito provisoriamente, depois retorna a uma estabilidade, enfim. Uhum. Bom, então, continua. E aí eu separei assim pequenas mostragens de poéticas que eu tenho, a começar pelo Banhos, Uhum. que eu retomo assim uma certa visada antropológica do que significa o banho para as sociedades, para várias figuras humanas, várias organizações comunais, né? E, e faço um curso que talvez seja o próprio curso da água, né? Jusante é aquela força, Uhum. é o fluxo do rio, né? Em direção ao mar, derrama, é um poema único. Isso foi uma indicação assim do editor de retirar esse poema único que era muito diferente do resto para uma única sessão. Ao mar já é o mar aberto, já é assim o oceano. Salmoura uma um pequeno parêntese no livro todo que talvez ele seja
o fragmento mais lírico do livro e tem a relação com uma espécie de batismo, de reidentificação, uma espécie assim de gradual e sequencial forma de se entrever do sujeito, de se sentir, né? E Radal talvez seja o fim da história, uma zona oceânica muito profunda, onde tem pouca incidência de luz solar e algumas correntes muito gélidas assim, que passam nesse lugar e organizam o clima terrestre por assim dizer, também é uma alegoria, símbolo do nosso inconsciente. Então, essa é talvez o momento mais pessoal assim, Uhum. do livro. Bom, então você está apresentando para a gente essas partes, né, que dão uma certa organicidade interna para o livro. Acho que há um fio assim condutor. Você tá colocando a questão da água, né? Bom, eu queria então talvez seguindo um pouco nesse caminho, né? Se a gente falou um pouquinho tematicamente, podemos pensar em alguns fios de reunião do ponto de vista estético do livro, né? Bom, eu indicaria, primeiramente, o modo como você trabalha a sintaxe, né? É uma sintaxe complexa, com bastante subordinações, né? É um poema, às vezes, de difícil leitura, né? Isso já me leva a pensar um pouco. A gente pode talvez comentar essas duas coisas, né? Quer dizer, então tem uma sintaxe super sofisticada, você mescla um vocabulário erudito, raro, com uma linguagem, digamos, mais corrente, né? Algumas palavras em língua estrangeira, enfim, é um livro que mobiliza o leitor, né? Que exige do leitor um trabalho. Num certo sentido, esse movimento ele se confronta ou, de algum modo, se distancia de determinados fluxos da poesia brasileira contemporânea, né? Que tem, digamos assim, predominantemente optado por um caminho aparentemente mais transparente, de uma linguagem mais corriqueira, mais dos afetos, né? Como é que você vê um pouco isso? Então, de um lado, essa questão, né, desse trabalho com a linguagem, e do outro, como que você se vê diante desse cenário assim contemporâneo? É, Para mim é bem difícil essa questão, assim, mas eu posso dizer que essa dominante que tem uma retórica da clareza, assim, eu não tenho, vou me organizar melhor, eu não tenho muita entrada nessa dominante. Eu estou dialogando, talvez, com outras tradições, né? E, de certo modo, assim, talvez a minha escolha estética seja mais moderna, seja mais esteja vinculada assim a um momento em que o texto deixa de ser proposicional e começa a ter um interesse estético com preocupação na forma, né? Também me distancio, né, um pouco de outras tradições. É difícil dar uma continuidade efetiva para o que eu faço, né? Algumas pessoas que me leem me associam com o Celan, né? Outras pessoas com aqui o Cabral e talvez também o Mallarmé mais conciso. Recentemente eu tive uma leitura que eu achei extremamente precisa, assim, que me associou com o Eugênio Montale. Eu acho que eu comentei, né? Que não só pela forma, mas ele não faz uma sintaxe intrincada como a minha, que seja
que é difícil, né, de recortar chaves de ouro, frases de efeito, né? Mas ele faz, no sentido do seu conteúdo, coisas muito parecidas, assim. O Eugênio Montale é muito complexo, foi considerado por alguns antipoesia e tudo, mas eu acho que ele tem um caminho muito parecido com o meu, assim. Eu me identifico, achei muito consequente essa leitura do Vale. Uhum. Bom, além dessa, quer dizer, vamos pensar um pouquinho nos efeitos, né, dessas suas filiações, dessas escolhas estéticas. Isso também te coloca num lugar, digamos assim, a certa distância do que você está dizendo da dominância, né? Bom, porque se eu não estou enganado, né, a minha impressão de leitura é que há também todo um trabalho que permeia um pouco como resultado dessa sintaxe um certo ocultamento do sujeito, do eu, né? Sim. Bom, quer dizer, a gente lê o poema buscando essa voz enunciativa e ela vai, digamos, se esconder ali, né? Quer dizer, tem várias estratégias para que ela não se manifeste de modo transparente, né? Sim, eu faço um ocultamento desse jogo da comunicação, assim, desses pronomes, essa elisão forte do lírico. E eu acho que essa elisão tem relação com uma intenção minha, assim, que é, em alguma medida, conceder voz a uma consciência imanente desses corpos, né? Seria como se eu cedesse a lírica para esses restos, ou esses cadáveres, em alguma medida. Em outra medida, acho que eu tento entrever uma consciência única, imanente. E nisso o Eugênio Montale talvez esteja no caminho também. Claro, ele infinitamente melhor que eu, obviamente, mas, de pensar algo entre a experiência coletiva e a experiência individual, algo que para mim funciona como uma empatia de de um ceder mútuo em relação à afecção, mais ou menos assim, eu cogito o que seria uma consciência desses corpos. E nisso, para mim, há um lirismo enorme, Uhum. que assim eu dou a ver como eu organizo esses objetos, e assim também esses objetos ganham alguma unidade, alguma subjetividade. Uhum. Porque eu fico pensando nisso, né? A gente tem uma cena muito ah, exigente em relação aos planos identitários, né? A um certo posicionamento do sujeito, né? Tem um lugar de fala. Bom, não foi não é esse o seu caminho, né? Quer dizer, então acho que isso marca uma entrada que me parece interessante de articular linguagem, experiência fora desses mecanismos tão diretos. Quer dizer, Sim. porque eu estou pensando, tem um texto do Michel Deguy, né, em que ele vai dizer, você estava citando também o Celan, né, que, bom, mesmo no Celan, a linguagem poética comunica, Uhum. né? Quer dizer, então há um modo de comunicação e acho que isso talvez merecesse algum comentário, assim, como é que você vê essa história? É, é, acho que meus poemas comunicam, de Uhum, fato, né? Mas num jogo de esconde e mostra, né? Um jogo muito subjetivo. uhum, Eu gosto de arte muito aberta. Assim, eu gosto de poder entrar e sair da arte do meu jeito e sem que haja uma estrutura muito fixa e muito apriorística.
me levando pela mão como realizar a minha leitura. Em alguma medida, eu tento reproduzir o que eu gosto de ler, assim, como eu gosto de me sentir na minha própria poesia, que é a liberdade. É muito comum as pessoas rejeitarem a leitura e dizerem, eu não entendi nada. Então, assim, é para isso também, né? Isso é um gesto. Eu acho que as minhas camadas assim mais políticas do texto, elas estão também nessa espécie de rarefação do processo de leitura, uma leitura que muitas vezes exige que se volte, se refaça e se conecte. Recentemente, um aluno, amigo também, produziu uma resenha, né, sobre o texto. Ele é aluno da Unicamp. Ele concluiu, assim, mais ou menos, a resenha dele, dizendo que eu aponto para um caminho da poesia que é muito diferente e é político também, né? Em alguma medida, eu estou falando desses cadáveres que emergem, que não podem ser encobertos, né? Posso dar um exemplo? Claro, claro. Como, Você quer ler um texto já ou não? A gente pode ler depois, vai. como o Tombou, né? O poema Tombou. O poema Tombou, eu acho que foi escrito assim, por volta de 2013, não lembro assim, com clareza, mas eu lembro que foi para mim muito impactante, assim. É um poema que está dizendo assim, Tombou é o título, né? Ele faz uma referência ao Mallarmé. Mallarmé tem uma série de poemas chamados Tombou, que são poemas homenagem a escritores que morreram. E eu presto uma homenagem nesse poema. Uhum. E você está com ele? Não, você está falando dele, me veio uma outra coisa dentro dessa linha que você está tratando, da questão política, né? Mas eu vou amarrar ele agora, que é o seguinte. Bom, eu citaria o Pic Lacelli, Tá. né? Deixa eu ler para todo mundo escutar. Bom, sou péssimo para ler poema, mas vamos lá. E ao fundo nos leitos repousam serenas, apartadas da carne, deitada e aberta ao silêncio bruto do tonton macut, restando tão alheias quando caídas e mescladas à memória. Escorrem em poças, viscosas poças, goutte a goutte. Bom, o Pic Lacelli é um monte no Haiti, não é isso? Bom, Sim. quer dizer, o poema tem, então, um encaminhamento político, né? Você está falando das milícias do Estado. Bom, tem aqui alguma coisa que vai aparecer dentro do texto. Ao mesmo tempo, é uma geografia planetária, né? Porque você não está se mirando na nossa realidade imediata, né? Quer dizer, então aqui está, tem o seu livro, a gente vai para o Ganges, a gente vai para o mundo malaio, a gente vai para o Haiti, quer dizer, tem uma geografia aqui também interessante. Quer Sim, dizer, a política e a geografia, percebe? Assim, tem um caminho também que é mais indireto, né? sim. A história do Haiti me chocou demais, assim. Eu sugiro a quem não conhece que venha conhecer tanto a história da Revolução como da ditadura, como a ditadura do Duvalier. Essa geografia, assim, colapsada, né, e ao mesmo tempo religada pelo mar, religada pela água, ela também tem a ver com uma espécie de circularidade temporal, assim, com uma risada lírica, que talvez seja a moda do observador de estrelas benjaminiano, que tenta entrever o mesmo acontecimento em vários lugares, ou não o mesmo acontecimento, mas as relações, as associações históricas. E
e tombou, como eu ia dizendo, é uma homenagem ao menino sírio encontrado, né, na ilha de Kos. Posso ler? Esse, sim, Tombou. Embebida do mar, escorrendo salobra. A pedra minúscula e as sobras sobre a areia exposta descortina o tempo, antes do tempo, nas amarras boreais, de bruços, e ao sol apodrecendo, sem os ritmos, sem os ritos, sem os ritos, desculpa, e sem lamentações. sim, Eu interrompi, vai continuar, você estava falando dele, né? é um conflito migratório, mas é um conflito assim que tende a ser esquecido e ele, por esse cadáver, né, por esse menino, ele virou uma grande comoção nacional, né, mundial, através do fotojornalismo, como uma foto muito importante. E foi um momento para mim assim de me sentir implicada. Eu era muito nova, né? Também, eu era 20 e poucos anos, mas não era mãe, ficava muito comovida com isso e sentia a necessidade de escrever, assim, que é uma idiosincrasia, um sintoma, talvez uma necessidade de registro, um dever de memória e um sintoma mesmo, talvez, da dificuldade de lidar com alguns acontecimentos sem que eu possa prescindir de racionalizá-los, assim, que eu possa prescindir de organizá-los. Eles, para mim, precisam ser expurgados de mim, assim, esse incômodo, esse mal-estar, enfim. Uhum. Bom, a gente tem então uma imagem que foi se formando na minha leitura, que é assim, né? Então, a gente tem uma geografia planetária e uma espécie de plasma, que seria a água, né? Digamos, como esse signo prevalente, em que as coisas vão se conectando, né? Quer dizer, então tem uma dispersão a própria da linguagem, né? Quer dizer, você se vale bastante dos enjambemãs, né? Sim. Quer dizer, o poema tem uma dispersão, uma espécie de adiamento, nem sempre resolvido, né? Não é aquele tipo de poema em que a leitura necessariamente vai resolvido. Eu estou querendo dizer no sentido assim, de que os adiamentos dos enjambemãs vão resultar em alguma coisa concreta capaz de amarrar o restante, né? O que vem antes. Muitas vezes não é assim que se dá. Então, não sei se essa imagem procede, né? Vários pontos conectados pela água. E vão aparecer essas imagens, né, dos banhos, quer dizer, essa imagem é muito fundadora, né, da cultura. Está lá na Odisseia, né? Sim, sim. Banho, O purificação. banho, né? Então tem essa recorrência do banho, o escaldamento, né? O escaldar, algumas imagens também recorrentes sobre crianças, bebês, tem uma coisa da maternidade aqui, né? Bom, não sei, talvez você pudesse comentar também. Sim, sobre a maternidade, sobre... Tá, eu Escolhe estou plenamente de acordo, assim, os enjambemãs, eles são, assim, formas de reorganizar na sintaxe e no branco da página as ideias encadeadas, né? E tem muito a ver com a minha maneira de pensar o poema, que é bastante um método assim, de desmontar uma realidade e remontar essa realidade quase assim, pictoricamente, quase penso no pontilhismo, assim, tentando colocar aquele tom, aquela palavra, aquele caimento, uma preocupação com a forma. E o sentido que é sempre adiado nessa espécie de movência do poema
ele, paradoxalmente, ele não conclui, né, exatamente, não coincide com o final. O final ainda pode adiar o sentido em alguma instância, né? Uhum. E negando, talvez, o que alguns defendem como o fim do poema, né? E, 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 e o que eu... a outra pergunta era sobre a maternidade, né? Tá. Da questão do banho também, Esse talvez. poema como que é? Você quer ler? Esse poema das crianças, ele exatamente não é sobre a minha experiência, é um pouco, né? Desfratada já, né? Assim, a sala, a antessala, né, da maternidade, uma sala em que os bebês ficam expostos em seus mini leitos, e a gente observa os bebês do vidro, né, muitas vezes, e eles estão ali, é uma cena forte para mim, porque nós estamos alijados daquele contato. Hoje em dia isso mudou, né? Meu primeiro filho, eu tenho 2 filhos. No meu primeiro filho, havia esse momento de separação dramático com a mãe, e no segundo filho já não, ele ficou sempre ao meu lado. Mas é, é, existe, para mim, uma questão que é mais densa e filosófica nessa urgência da vida, nessa urgência dos bebês. E eu vejo usar essa imagem do bebê esqueci o nome dessa sala, né? Quando eu li e fui tentando conectar alguns desses textos, né, quer dizer, parece que uma temática que emerge é a temática do desejo, né, da falta. Uhum. Essa relação da maternidade também fica atravessada, talvez, um pouco, né, por esses jogos, assim, não sei se tem a ver. Sim, sim. Eu falo muito de maternidade na minha poesia, mas não muito aqui no Salmoura. Eu acho que eu consegui retirar algumas coisas. Tem um outro sobre uma gravidez, mas tem relação mais com a história do que propriamente com a minha experiência. Mas, assim, nesse poema exatamente, o que eu estou tentando entrever é uma espécie de natureza humana da falta. Assim, eles são já entregues a essa falta nos primeiros minutos de vida, desejando serem manipulados, né? É uma coisa meio lacaniana, assim. Sim, esse handling inicial. Uhum. O outro que eu falo de uma mulher grávida tem relação com uma entrevista que um cineasta chamado Lavias concedeu, dizendo que o Sul Global, a alegoria do Sul Global é uma mulher estuprada, sabe? E aí eu fiz uma espécie de resposta, que é uma mulher grávida, assim, quase como pensar que tem um hospedeiro parasitando o corpo, mais ou menos nesse sentido. Assim. Acho que o poema chama Camafeu. Me lembro. Bom, eu talvez imagino que vocês queiram também participar de alguma forma. Vamos abrir um pouco a conversa para... Também. Bom, quem quiser colocar alguma questão, algum ponto. Nossa plateia aqui está composta por alunos da Faculdade de Letras. Eu tenho que agradecer aqui a presença do professor Gustavo Ribeiro, que trouxe também a turma para participar do evento. O Gustavo também. Mas a minha turma é do professor. É verdade. Diga, Gustavo. Claro. Só porque nesse momento a gente lança a palavra para o Dá um hiato. Yasmin, fala para a gente um pouco, seria interessante ouvir, sobre o signo que aparece no título do seu livro, que atravessa vários elementos do livro, que é o sal. Está na salmoura, está na lágrima,
Uhum. que é também um nome para água, mas eu vou escamotear este sentido e voltar para o sal, porque eu vejo que tem uma dimensão dupla de conservação e de corrosão. Sim, O sal sim. serve ao mesmo tempo para Preciso. preservar e, ao mesmo tempo, é um acelerador de reações químicas que vão levar à solvência. Aham, exatamente. Então, assim, como é que você, ampliando a pergunta, a partir dessa lógica do sal, como é que você vê essa lógica dupla de dissolução e conservação? Simplifica e complica a partir dos produtos que você produz no salmão. Eu acho que é precisamente esse ponto, o paradoxo da solução, né? Uhum. É justamente, assim, acho que esse é um grande argumento do livro todo, que é o dever de memória, que é quase um antídoto contra a indiferença moral moderna, sabe? Escrever nesse sentido, colecionar nesse sentido, relacionar, é como se eu estivesse afixando para a preservação de uma memória cultural. Para mim, é muito interno. Meu primeiro movimento de escrita sempre foi de simbolização para mim, assim. E Salmoura tem esse desejo, mas ela entrevê também essa espécie de eteridade, de muita volatilidade da vida humana, uma espécie de desperdício, de dispêndio da vida humana, que poderia ser pensada de outra maneira, assim. Na verdade, eu sou muito assim cética e talvez faça uma suspensão da crença nas escolhas humanas propriamente ditas, assim. Então, a natureza ela ocupa um pouco esse lugar em substituição, assim. E acho que foi uma excelente pergunta. Você está satisfeito? Ele tinha ouvido, mas não tinha uma pergunta Tá. objetiva, faz uma incitação também. Sim. É aquela coisa de ser avaliada, né? Não. Esses comentários todos também, você disse no início, né, que de um pertencimento moderno, essas imagens são tão cifradas, né, no livro. Me lembra um pouco assim um diálogo ou uma herança, né, mais do que um diálogo dos trabalhos das vanguardas, no sentido de que você tem ali uma tela cuja figuração não é imediata, né, mas que ela vem repleta de pistas, assim, de marcas, né? Desde o título a algumas referências, algumas citações, né? Quer dizer, tem também uma trama subterrânea de diálogos, né? Você falou aqui do Mallarmé, mas o livro também não explicita, né, Não. essa conversação que você vai entabular assim ao longo dos poemas, né? Nesse jogo assim de reconstruir uma realidade, de fazer uma série de referências e de conversas intertextuais, eu faço sempre a escolha pelo não imediato, pelo retardamento, pela Uhum. adiação, como se eu tivesse tentando rarefazer mesmo nesse universo tão imediato que nós temos, virtual, espectral. É uma escolha política que o texto exija, assim, um pouco mais do leitor, não seja só da minha parte o poema pronto, né? Eu gosto muito das estruturas mais abertas, mais fluidas, e e com relação à modernidade, assim, eu acho que eu recupero, sim, alguma figuração, mas bastante mediada pelo meu próprio olhar. Por isso também a sintaxe inculcada, o meu olhar retorcido das coisas.
Bom, eu fiz a pergunta, né? A gente estava passando a palavra. Quem mais? Diga lá. Uhum. Tá. Ela perguntou sobre essa consciência, suposta consciência coletiva, né, dos corpos e o ocultamento do eu. Eu vou ler um poema e aí no poema eu vou mostrar como funciona. Pode ser? Ótimo. Montante. Os restos dos corpos já sem rosto esquálidos, atracados nos meandros do curso siltoso das águas, cumulando as margens do rio amarelo, evitam o estuário salobro, ancorados, esperando a terra e algum choro. A história desse poema é bastante difícil também, e precisamente eu li uma notícia de um burro, um homem que anda de barco pescando no Rio Amarelo, Yellow River, um, os, os suicidas, os homens que se jogavam no Rio Amarelo. E lá é assim um sepulcro mesmo. Lá é um rio cheio de cadáveres. É um rio chinês. É, É um rio chinês, sim. né? E esse trabalho, eu não me lembro agora se ele era voluntário ou não, mas ele pescava no sentido de dar algum direcionamento, alguma ritualística àqueles restos. E, eu aqui, a minha voz, mais ou menos concedida a esses restos humanos, diz que eles eles estão se acumulando às margens do rio, e eles esperam, eles evitam o estuário, eles evitam chegar ao mar, eles evitam ser esquecidos, eles evitam essa dissolução para recordar o Gustavo, e eles estão esperando a terra, estão esperando ser enterrados, o rito, né, próprio do funeral, e algum choro, e alguma lembrança familiar, entende? Então, eu acho que talvez com o poema se consiga chegar na minha ideia de conceder voz. E isso, para mim, eu não tenho muito a intenção, um livro lírico, de falar sobre as minhas pequenas questões burguesas e dos embates do dia a dia. Para mim, isso não tem tanto apelo para mim, sabe? Mas uma notícia dessa que me paralisa, me incomoda, me toma de assalto. Muitas vezes eu sou impelida eu sei que acontece, estou andando, e aí eu lembro que tem essa notícia, eu tomo de assalto, eu tenho uma necessidade de expurgar isso, registrar e seguir um pouco a vida sem essa hesitação. Eu, eu, é, eu fiquei pensando nesse silenciamento desse homem que faz tão pequeno, tão sem estar às vistas, esse trabalho de pescar esses corpos. Tem um outro poema que se relaciona com esse, que é o Arinque, que é exatamente um instrumento de pesca coletivo. E, e, e ele já tem um apelo mais filosófico, talvez. Vocês querem ver? Uhum. Esse, assim, tá fragmentado. A tontura se esvai, dissecando o exílio no rosto, rumo ao ontem eterno, o inacabado bordeja no primado da espera, ao mar os que morrem e os outros mortos. No instante retrai, agregado ao agora,
Com os olhos exaustos, faceando em retardo aos olhos dos outros, deita sua rede umbilical, e aos fios emaranhados da memória, fecundando sanguíneos, engatam-se sobras, mãos, eus e pedaços de carne e vísceras no útero salgado da dor sem lei. Esse é um poema que se relaciona um pouco com aquele outro. Muito bom. Quem mais teria alguma... Diga. Qual que é o seu nome? A gente não está nem perguntando, as pessoas estão participando. Você também falou? Beleza, pergunta. Diga lá. São os poemas, você falou sobre notícias, sobre memória, sobre experiências pessoais, assim, como é que vem isso? Vem, isso, você lê uma notícia ou... Eu acho que a origem da minha escrita toda é a afetação, uma espécie de autoafetação com a realidade. Eu vivo uma espécie de estranheza muito grande com a realidade, uma dificuldade de conceber sentido, de inferir, de esse imperativo de colocar sentido às coisas, né? Então, uma notícia dessa, eu fico pensando como seguir a vida normalmente, tendo uma notícia dessa, por exemplo, ou do menino, Alan, né? Chamaram, menino sírio. E, ao mesmo tempo, algumas das minhas experiências mais pessoais, mais íntimas, estão no livro de maneira muito cifrada, sabe? Vou pegar um poema também para ler e contar a história. Linha d'Água. Linha d'Água, página 50. Linha d'Água. Aportam-se os olhos na ânsia inaudita, quando a face mortificada do restar no mundo atravessa cortante a roça do soluço tácito daqueles olhos e recua voltada aos que dormem no tumulto interino dos olhos inundados no absurdo. Esse poema, assim, eu escrevi depois de uma viagem que eu fiz. Eu fiquei um pouco perdida, assim, era uma cidade muito exótica para nós, né? Eu fiquei perdida em Istambul, e é uma cidade que divide dois continentes, uma cidade bastante interessante. E eu estava sem celular, sem mapa, sem nada. É um lugar assim meio inóspito para nós mulheres, viajantes. E a única mulher que me olhou naquela cidade enquanto eu precisava de um direcionamento foi uma mulher sentada, assim, ela estava com aquela roupa, eu esqueci o nome, não é um sari, você sabe, aquela roupa, uma espécie de burca, e sentada no chão, com o bebê no colo, e ela me olhou assim com esse olhar, né? Olhar de quem se reconhece como mulher, mas se desconhece absurdamente e se estranha absurdamente com aquela possibilidade humana, assim, que aquilo existe. E foi um momento de recognição, de interpelação recíproca muito intenso para mim, foi só um olhar, mas eu que estava querendo chegar para o Musk e não consegui, fiquei com aquilo na cabeça, com aquela mulher. Depois eu voltei àquele lugar e a mulher não estava mais lá, eu fiquei pensando o que ela queria ali com aquele bebê, enfim. E era um lugar muito difícil de falar, assim, o sotaque das pessoas é muito carregado, o inglês é difícil. Então, para mim, foi uma experiência da cidade toda, aquele olhar ficou muito marcado, talvez mais do que
a ponte, os pontos turísticos, né? Foi próximo ali de Taksim, que é uma parte central. É, deu para entender. Mais alguém? Bom, então eu acho que a gente tem um tempinho ainda. Eu queria aproveitar que você está aqui, a gente comentando, né? Bom, todos esses esclarecimentos, né, essas elaborações que você está fazendo aqui, tão legais, elas também remetem a outro assunto, né, bastante contemporâneo, a um assunto, digamos assim, prioritário nas pautas das poesias contemporâneas, que é a ideia do endereçamento, né? Essa preocupação a quem se fala, né? Tal, talvez mais importante, em certa medida, do que quem fala, né? E acho que esse quadro que você desenha, né? Que, como eu estava dizendo aqui, na falta de uma palavra melhor, é um pouco planetário, assim, global, né? E, ao mesmo tempo, cifrado. Então, acho que esse é um outro modo em que o seu texto parece interpelar, assim, formas mais comuns, né? Mais corriqueiras, mais repetitivas, digamos assim, dentro da cena poética brasileira. Quer dizer, talvez essa pergunta seja interessante, assim, né? A quem se endereça esse poema, né? Quer dizer, esse poema que parte dessa, que causa esse impacto, né? Esse afecto, esse movimento, né? Quer dizer, o poema parte de um movimento afetivo, né? Nesse sentido do afecto. E como é que você vê isso? A quem ele se endereça, então? Quer dizer, em outras palavras, né? Quer dizer, você tem uma construção de um leitor que é também diferente, né? Quer dizer, não é o leitor que vai estar interessado com o seu cotidiano, né? Ou seja, com aquilo que poderia aparecer como sublime do cotidiano, né? Como um evento a partir do mínimo. Não é exatamente a esse leitor que você se dirige, né? Não, existe uma diferença de interpretação, né, muito grande. E por isso eu estou assentada e não estou nessa tradição brasileira, porque, em alguma medida, é possível encontrar alguma expressão, coisa que seja da literatura brasileira no texto, mas eu não tenho tanta adesão à realidade como a literatura brasileira tem, sabe? Eu tenho esse movimento de um pé atrás existencial, esse pé atrás em relação a estar aqui. E eu também acredito na realidade, uma espécie de, não é que acredito, mas eu penso a realidade como uma espécie de distopia humana, assim. Muito, é muito, é muito mais duro do que os bons momentos, né? Do que os pequenos momentos de júbilo da vida. Eu costumo resguardar para mim, assim, não divulgo no Instagram. Eu acho que eles têm uma certa sacralidade, talvez familiar, talvez pessoal, assim, e todo esse discurso que questiona a organização das coisas, as escolhas, e como se dão, né, como se dá esse desperdício humano e tal, eu acho que é um discurso aberto ao leitor que queira entrar, sabe, nessa perspectiva. Tem um poeta também, ensaísta, que eu estudei na minha, na minha dissertação, chama Juliano Garcia Peçanha. Ele é um poeta com bastante adesão ao pensamento heideggeriano, né? Ao Heidegger, Martin Heidegger. E ele também tem essa visão assim um pouco
um pouco de estranhamento, esse lugar de estranhamento. Ele também está nesse lugar de estranhamento, embora assim, de uma maneira completamente diferente da minha, mas eu me sinto, em alguma medida, identificada. Eu escolhi ele para estudar no mestrado, por achar também um pouco, por achar alguém que pensa como eu, sabe? Por achar alguém que está nesse mundo também um pouco como eu. É bastante diferente, não só em termos de forma, mas assim, em termos talvez psíquicos, talvez a sua construção, né? Mas tem algumas sintonias, assim, como esse estranhamento radical com a realidade. Eu tenho ainda uma última questão que passa. Eu fui fazendo aqui, né, um pouco como uma impressão de leitura, esse bate-bola, assim, confrontando o seu texto com algumas linhas que a gente vê, né, de forma mais nítida. O outro tema é a questão da metapoesia. Então, a gente tem uma espécie de um enquadramento, né, um modo discursivo, refletindo o lugar do poema, né, no mundo tecnológico, no mundo globalizado. Bom, e o poema vai assumir várias formas, boa parte delas ligada aos objetos do cotidiano, né? Formas, digamos assim, ligadas às analogias, né? O poema como, né? Essa é uma estrutura assim, recorrente. Bom, o tema da metapoesia também não aparece explícito, né? Como a gente está vendo aqui, nada aparece explícito no livro. Como é que você vê essa questão da metapoesia? Como que você, quer dizer, ela se constrói por meio desses diálogos que eu estou tratando como subterrâneos, enfim, como que você vê isso? No meu livro, talvez sim, nesses diálogos. Acho que um grande pilar seja o Mallarmé, talvez, na ideia dele moderna, assim, de crise da poesia, com um naufrágio de uma embarcação ao mar. A água talvez seria essa passaria por essas imagens que você vai construindo da água, da fluência, de uma certa instabilidade. Sim, sim. No meu caso, assim, não é de modo algum um primeiro tema, né? Uhum. É alguma coisa bem lateral, mas o meu diálogo com o Mallarmé é sim um diálogo latente em vários poemas, e essa imagem do naufrágio, eu acho que da crise, essa postura dele também, do Mallarmé, de escolher escrever de maneira cifrada, também é uma postura minha, né? Então, essa embarcação, né? Pensar a poesia Como naufrágio, como né? naufrágio, uma eterna reencenação de uma crise que não é só moderna da poesia, mas a poesia está em crise há muito tempo. E eu elaboro que continua em crise esse lugar subjetivo, essa partilha, né, da sensibilidade, uma espécie de adesão muito grande ao comum. Então, eu acho que também, quando se coloca uma ontologia do eu, assim, em crise, coloca-se também uma ontologia do poema em crise, tá relacionado. Sim. Eu não consigo... Não, achei ótimo. A gente podia talvez terminar lendo mais um poema. Você escolhe? De Pinheiro, talvez. Bom, escolhe você. Tá. Posso escolher? Claro. Eu tenho um amigo querido e professor aqui do departamento grego, Gustavo, meu contemporâneo,
que veio aqui me prestigiar, e ele falou que gostou mais. Gustavo Frade, não é o Silveira. São dois. Seu colega. Mas em outros carnavais, você paga você. Sim, Você sim, colega. todo mundo. Enfim. É 59, que quem esses. Ah, que é o Salmoura, que é o próprio, que seria um poema de trabalho, né? Uhum. Peraí. Ele é um poema que começa com Mãe Pálade, assim. Ele é um poema que fala dessa recognição, né? E desse rebatismo. Batismo como uma espécie de fundar uma identidade provisória, né? Quando você ganha nome, quando você está sendo batizado, existe uma purificação de alguma coisa, e ao mesmo tempo um nome provisório, porque no meu caso o batismo é eternamente um contínuo, é um batismo profano, é advindo de uma experiência do trauma. Então, Cegando é uma empálaide, né, que começa o poema, sei que é bem duro, assim, mas tem a ver com uma desconstrução, assim, dessa organização das sensações. Cegando o ruído do mundo ao recobrir as fraturas nos densos ossos, irriga e arde a tenra carne sob as ranhuras da pele banhada, em salino pranto. Carrega no tempo revolto das ondas, o rito, entregue à selvageria do corpo, fluindo no caos. Ao sal batiza enquanto se inflama a roupagem dos ossos, o trauma lhe empresta uma face. E o úmido corpo, e o úmido rosto, lacerado, sem qualquer interesse, no espanto da vida, acorda. E de novo escorre a salmoura circundando os calcanhares. Em lâmina amparam-se os pés espelhando a mudez óssea dos olhos mareados. E adentram os pés, ao mínimo mar crescente, empossados, revólver imersos, arenosas salinas de suor e pranto. E a tasca, em suares pés, já inertes na salmoura ante o suor e a secura. Então, até um choro que batiza o corpo. E aí esse choro seca, começa um rebatismo. Bom. Bem, pessoal, esse evento aqui é um evento, digamos, anfíbio, assim, sobreposto, né? Reunimos aqui uma experiência de sala de aula. Ele também faz parte de uma retomada do Encontro Marcado, do Acervo de Escritores Mineiros, que já criou uma espécie de tradição de recebermos escritores contemporâneos aqui na UFMG. Então, foi um enorme prazer, né, contar com a presença da Yasmin. Agradeço também a presença de todos e peço à poeta, que é aqui da casa, uma salva de palmas. Obrigado, gente. Tem aula.